Fala pessoal do canal, Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta da 17ª temporada de Naruto Shippuden. E eu não gravei da 16ª porque era uma temporada que todos os episódios eram fillers. Então da 15ª nós pulamos para a 17ª. Esta temporada adapta os capítulos 608 até o capítulo 632 do mangá, que acaba nesse volume 66, onde nós vemos os três protagonistas de Naruto. Na verdade, só o Naruto é protagonista, né? Bom, esses capítulos dão 25 e eles foram traduzidos, né? Eles foram convertidos, na verdade, em 11 episódios. Ou seja, a cada um episódio que você assiste, equivale a 2,27 capítulos que você lê. Tá na média ali da adaptação de Naruto, que é mais ou menos 2 capítulos por episódio, que é uma adaptação lenta, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Eu gostaria que adaptasse mais, sabe? Um episódio, na minha opinião, daria para adaptar o dobro. A cada um episódio equivale a 4 capítulos, eu acho que seria ok. Porque o Naruto, cara, e principalmente, né, as temporadas mais recentes, que tem muito passado para mostrar, tem muito flashback. No mangá tem, mas em uma menor quantidade. Aqui no anime, cara, episódios que claramente não tinham conteúdo para durar 20 minutos, eles pegam 10 minutos de conteúdo e os outros 10 eles preenchem com flashback ou algumas coisinhas meio fillers ali. Mas enfim, vamos começar essa minha crítica como eu sempre começo, né? Primeiro falando que eu gostei e depois que eu não gostei. Coisas que eu gostei da 17ª temporada de Naruto Shippuden. Todos os ninjas da vila trabalhando juntos, pessoal, usando jutsus. Então, o pai do Shikamaru, ele é meio que o mestre ali, né, coordenando todos os ninjas. E é muito legal você ver diversos ninjas de diversas vilas utilizando o elemento terra, utilizando o elemento água, elemento fogo, elemento trovão, elemento ar. É muito bacana ver isso, assim, cara. E como o pai do Shikamaru consegue coordenar de forma brilhante, mesmo conhecendo eles há pouco tempo. Eu achei sensacional. E falando do Shikako, né? Isso eu gostei da forma que foi, mas é claro que eu não gostei dele ter morrido, né? O pai do Shikamaru e principalmente o pai da Ino também, né? Os dois foram mortos, tanto pelo Obito quanto Madara. Eles utilizaram a Gyubi, né? A Biju de 10 caudas, a verdadeira Biju, vamos dizer assim, para eliminar o quartel-general da guerra, porque ali era onde estavam os cérebros da guerra. Então o Madara falou, pô, a estratégia básica de guerra é você eliminar a inteligência adversária, a inteligência inimiga. E foi o que o Madara e o Obito fizeram, então foi uma morte muito pesada, mas eu achei ainda melhor no mangá do que no anime, tá? Porque no mangá fica muito claro que o Shikamaru e a Ino estão ouvindo as últimas palavras dos pais deles, né? Então, no anime eu acho que não ficou tão perceptivo e tão bem feito quanto foi no mangá. Outra coisa muito bacana aqui, pessoal, foi o Naruto finalmente percebendo que ele não consegue salvar todo mundo. E é a primeira vez no anime inteiro que o Naruto ele trai com a sua palavra, né? Porque esse é o lema dele, né? Ele sempre fala: "Eu não volto atrás com a minha palavra". E aqui, de fato, é a primeira vez que ele faz isso, porque a partir do momento que ele promete alguma coisa, ele não cumpre, ele meio que está voltando atrás na sua palavra, né? Ele tinha prometido que ia salvar todos os amigos, todos os ninjas dessa guerra, não conseguiu salvar, e fica ainda mais evidente quando um amigo próximo dele morre, que é no caso aqui o Neji. Então o Naruto ele cai na real que, pô, guerra é um lugar lascado, assim, pessoas morrem, e principalmente que a guerra tá acontecendo meio que para proteger ele, o Killer Bee, então ele sente uma culpa muito grande e bate um desespero nele. E é muito bacana o jeito que o Kishimoto consegue mostrar essa parte de como o Naruto poderia muito bem ter se tornado o Obito neste momento da guerra. Porque ele perde um amigo próximo, ele fica desesperado, ele entende que ele não tem o poder de salvar as pessoas, e o Obito começa a trabalhar na cabeça dele. E você vê que ele. A sensação é que ele vai se transformar num novo Obito, até que chega a Hinata. A Hinata é a pessoa que salva o Naruto do abismo, da escuridão. E o Obito não teve essa pessoa. Quando o Obito precisava de alguém para acalmar ele, para resgatar o verdadeiro Obito, ele encontrou Madara. O Madara não tirou o Obito da escuridão. O Madara empurrou o Obito para maior escuridão ainda. Então, para mim, a Hinata fez um papel
fenomenal aqui em trazer o nosso querido Narutinho de volta. Outra coisa bacana foi o Shikamaru e a Ino tendo funções extremamente importantes, né? O Shikamaru, agora é ele que está coordenando todos os ninjas da guerra, todos os ataques, todas as defesas, e a Ino, auxiliando ele, né? Ela está comunicando, ela está fazendo a comunicação de todos os ninjas da guerra. Coisa de milhares de ninjas, pessoal. É muita coisa. A Ino, ela cresceu assim, de poder, de uma forma bizarra. Porque ela tinha o poder de entrar na mente de uma outra pessoa e controlar ela. Agora ela tem o poder de comunicar com milhares de pessoas e quem sabe um dia ela ter o poder de entrar no corpo ao mesmo tempo de milhares de pessoas. Já pensou? Isso não vai acontecer, mas seria muito bacana, na minha opinião. E aí, acabando esse arco da guerra, nós vamos para o arco do Orochimaru e do Sasuke. E é muito bacana como cada Hokage, lembrando que eu estou falando só que eu gostei, tá? Depois eu vou citar algumas coisas que me incomodaram. É bacana ver como cada Hokage entende o que é ser um ninja, entende o que é ser a vila. O terceiro Hokage fala um pouco, o segundo fala um pouco, o quarto fala quase nada, mas fala um pouquinho. E o primeiro Hokage é o que mais fala, né? Ele conta todo o passado dele e do Madara, e esse passado para mim ele foi muito bem escrito, deu para sentir que o autor ele quis que esta parte do anime fosse muito bem roteirizada, e no mangá também, porque é tudo muito bem feito. Como começou a amizade do Hashirama com o Madara, como que essa amizade foi quebrada, como que eles guerrearam, como que eles voltaram a ser aliados, como que eles construíram a Vila da Folha, como que eles voltaram a brigar um com o outro. Então, pra mim, tudo foi construído, de novo, só falando que eu gostei, depois eu tenho uma crítica ali e aqui sobre o Madara, que, enfim, vou citar mais pra frente. Outra coisa muito bacana, pessoal, ainda no passado do Hashirama, é que no anime mostra mais cenas do que no mangá. Então o Hashirama e o Madara caminhando na vila, como se não quisessem nada, só caminhando ali e tal. As pessoas, por livre e espontânea vontade, baixando a cabeça pro Hashirama, como se estivessem reconhecendo ele como o líder dali, né? E é legal porque o Itachi, ele fala pro Naruto que você não se torna Hokage e depois é reconhecido pelos outros. É ao contrário, você é reconhecido pelos outros e aí você se torna Hokage. Que foi o que aconteceu com o Hashirama. Ele foi reconhecido por todos da Vila da Folha, e depois, numa votação, numa democracia, ele foi escolhido como o primeiro Hokage. Outra coisa bacana são os 4 Kages juntos, né? Cada um na sua estátua, eu achei muito brabo. Como que o segundo Hokage ele fala pro quarto que ele é mais rápido, que ele tem um jutsu de teletransporte melhor do que o segundo Hokage, ele fica impressionado assim com o quarto Hokage. Achei muito bacana, porque eles não se conheciam, né? O segundo Hokage, acho que nunca imaginaria como que era um possível quarto Hokage no futuro, né? Então, foi muito bacana os dois se encontrando. E aí nós voltamos pro arco da guerra e temos o Kakashi e o Obito. E aí é bacana também no anime, isso que é legal de animação, pra mim anime tem que fazer isso, ele tem que pegar a obra original e melhorar. E aqui o anime ele de fato mostra como o Kakashi salvou a Rin quando ela foi raptada. Isso é até mencionado no mangá, mas não mostra. Mostra o Kakashi derrotando os ninjas da neva e como ela de fato entrou na frente quando ele dá o Chidori. Também mostra ele invocando os cachorros pela primeira vez. No mangá também não tem isso. Então são coisas muito bacanas assim. E dá até um pouco mais de profundidade pro Kakashi. Porque o Obito fala pra ele, Kakashi, você teve já a oportunidade para me matar e você não quis. Quando o Obito suga o Kakashi e o Kakashi tá ali na dimensão dele, pelo Kakashi ter o Kamui, eu imagino que é por causa disso, toda vez que o Obito ele fica intangível, o Kakashi consegue ver ali a versão que tá tangível dele. E ele poderia dar um Chidori na barriga do Obito e matar ele. Mas o Kakashi não quis. E vai ficar a luta dos dois para a próxima temporada, que eu tenho muita coisa para falar dessa luta no próximo vídeo, pessoal. E isso foi tudo que eu gostei da 17ª temporada de Naruto Shippuden. Agora eu vou citar o que eu não gostei, que é geralmente a parte que eu sofro hate aqui no canal, mas não tem problema, faz parte da vida. O que eu não gostei da 17ª temporada? A morte do Neji eu achei pesada, o que foi legal, porque você vê ali partes de madeira penetrando e saindo do outro lado do corpo dele, então é bem pesado. Mas a morte sim, muito desnecessário, muito desnecessário. O autor, eu imagino que ele quis dar uma morte importante para esse arco da guerra, porque senão a maioria dos mortos teriam sido apenas os figurantes. Tudo bem, o pai do Shikamaru é legal, o pai da Ino é legal, mas não eram personagens principais da obra. Então acho que o Neji, por
no clássico ter sido muito importante, ele falou, pô, vou dar uma morte mais de peso aqui pro anime. Só que muito desnecessário, vai contra tudo que o Neji mesmo dizia sobre ele, né? E depois que ele luta com o Naruto, porque vamos lá, o Neji falava que a função dele era morrer para proteger a família principal e que o destino não tem como você fugir disso. E o Naruto tinha a tese contrária. Não, o destino é você mesmo que faz o seu. Você faz as suas escolhas do que você quer ser para sua vida. E aí, o fim do Neji é ele morrendo para proteger a família principal. Vocês entendem a ironia, a hipocrisia aí? Então eu não gostei dessa morte, achei muito desnecessária. Desta maneira, ele poderia morrer de uma outra forma mais impactante, na minha opinião. Outra coisa que eu não gostei é o Naruto compartilhando o chakra para todo mundo, porque a partir do momento que ele faz isso, porque o Killer Bee, que é o Jinchuriki da Biju de 8 caudas, que segundo a teoria da raposa de 9 caudas, cada cauda te deixa mais forte, a teoria dela é isso. Então, na teoria, a Biju de 8 caudas é o que tem um poder mais próximo da de 9. Por que ela não consegue também compartilhar chakra para os outros? Eu acho incoerente. É igual o Naruto não ter a raposa transformada para fora dele e sim aquele manto de chakra. É porque ele quer fazer essa união com o Susanoo do Sasuke, a verdade é essa. E outro motivo, ele quer o rostinho do Naruto, do protagonista ali. Então ele coloca o rosto do Naruto, envolve ele do chakra da raposa, mas o rosto dele continua ali, ele continua falando. Então, na minha opinião, meio nada a ver esse compartilhamento de chakra. Outra coisa que eu não gostei foi o quão rápido e forçado foi o Orochimaru ressuscitando os 4 Kages. E eu sei que agora para você é difícil de entender, peraí. Mas você falou bem dos 4 Kages, agora você tá criticando. Vamos lá, vou tentar explicar com calma para vocês. Eu gostei que os 4 Kages foram trazidos de volta. Eu não gostei da forma que eles foram trazidos de volta, porque foi muito rápido e muito forçado. Se era tão fácil assim você ir ali numa lojinha, botar uma máscara e pronto, você faz o jutsu, por que o Orochimaru não fez isso no clássico? Para ter os poderes de volta nas mãos dele, e ele de fato, enfim, destruir a Vila da Folha. Por que ele esperou o Sasuke matar ele para depois reviver ele para ele fazer isso? Na minha opinião, não faz sentido. O Kishimoto só não tinha pensado em como trazer os Kages de volta mesmo. Outra coisa incoerente é que o Tobirama ele olha pro Orochimaru e fala: "Você está cheio de células do Hashirama." Então por que o Orochimaru não consegue manipular, manusear o elemento madeira? Se todo mundo da obra até agora que teve células do Hashirama implantado em si, consegue utilizar o elemento madeira. Danzo, o próprio Obito, Madara, o próprio Yamato. Por que o Orochimaru não consegue? Qual que é a lógica? Não tem lógica, essa que é a verdade. Outra coisa ilógica. O Madara, ele tá, entre aspas, vivo até agora, porque, por algum motivo, ele sabia os selos do Edo Tensei, então ele fez e conseguiu quebrar o controle do Kabuto. Aí você quer me dizer que o Tobirama, que criou esse jutsu, não sabe os selos do próprio jutsu, que ele mesmo criou? Porque ele tenta fugir do Edo Tensei e do Orochimaru e não consegue. Eu falo assim, mano, é só ele fazer o selo igual o Madara fez. Mas aí ele não faz. Por quê? Porque o Kishimoto tava doidão, cara. O Kishimoto tava doidão. Doidão. Outra coisa, elogiei muito o passado do Madara com o Hashirama. Eu gosto de tudo. Menos do finalzinho, que é a parte que o Madara despiroca. O Madara fala assim: eu tenho um outro sonho agora, eu já sei o que eu quero. E aí ele começa a lutar contra o Hashirama, porque sim. Você aí, digam nos comentários, qual o motivo o Madara quis lutar com o Hashirama no passado? Qual o motivo? Ele não ia trazer o irmão dele de volta. Ele não ia ser Hokage, porque você não ia votar nele. Por que ele ia querer lutar com o Hashirama? Se você argumentar, não, mas é vingança porque mataram o irmão dele, então por que ele não foi contra o Tobirama? O Tobirama que matou o irmão dele, não foi o Hashirama. Então, pra mim, é uma revolta, sinceramente, sem motivo do Madara, tá? Achei só um cara mimado que, eu não fui Hokage, os Uchiha gostam mais do Hashirama do que de mim, então eu vou embora e é isso, vou lutar com o Hashirama. E é humilhado, né? Foda, foda. Outra coisa que me incomodou, mas aí não incomodou tanto assim, mas só um pouquinho, que é o Naruto falando pro pai dele que a Sakura é a namorada dele, né? Pô, se fosse no começo do Shippuden, tudo bem, mas depois de tudo que o Naruto e a Hinata passaram ali, da Hinata falando que ama ele, que quer proteger ele, dela quase morrendo pro Pen, dele
despertando a raposa com 8 caudas, né? 8 caudas da raposa por causa dela, dela salvando ele da escuridão, dele dando a mão pra ela, dele compartilhando o chakra com ela. Ela foi a primeira pessoa que ele compartilha o chakra da raposa. Aí ele faz essa piadinha da Sakura ser namorada dele, pra mim quebra um pouco esse romance dele com a Hinata, né? Sem falar a parte que a Sakura mente pro Naruto falando que ama ele, e ele dá um corte nela, fala assim, mano, você tá mentindo pra mim, velho, tá ligado? O Naruto tava bem red pill ali contra a Sakura. E aí aqui agora ele volta a ser o gado dela completamente, né? Enfim, acho que deu uma quebrada ali na relação dele com a Hinata. E a última coisa aí me incomodou, mas foi tão engraçado que eu acho que eu gosto até gostei. Que foi o Sasuke falando que quer ser Hokage. Acho que foi a coisa mais ridícula que eu já vi em um anime, assim. Ridículo. Tipo, ao ponto de todos os personagens em volta dar risada, debochar, porque, porra, ninguém gosta do Sasuke, não é mesmo? Não me digam que vocês que estão me assistindo gostam do Sasuke, pelo amor de Deus. Não vão me fazer passar vergonha falando que vocês gostam do Sasuke, gente. Vou ficar até um pouco chateado com vocês. Um pouquinho só um pouquinho. É claro que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Se você gosta de mim, se você gosta do canal, então se inscreve, deixa o seu like e compartilha com os amigos, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!